Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Renovar. É o seu momento de bem-estar. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem sério e alarmante. Quem nunca ouviu falar sobre doenças cardiovasculares? Hoje nós vamos entrevistar o professor de Educação Física, João Vitor. Ele que é especialista em treinamento de força com mais de 10 anos de atuação. E ele vai falar pra gente como prevenir e até mesmo tratar através dos exercícios físicos. Confere aí. Olá, pessoal. Hoje o nosso programa está muito especial. Nós estamos aqui com o professor de Educação Física, João Vitor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Ele é esposo da Lívia, pai da Isa e do Theo, não é isso, João? Muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando sobre uma coisa que eu acredito que eu fui chamado para fazer, que é prescrever exercício, que é transformar a vida das pessoas através do exercício físico. Coisa boa. João, para quem está nos acompanhando, esclarece para a gente, na verdade, o que são doenças cardiovasculares? Então, doenças cardiovasculares são doenças que acometem o coração e os nossos vasos sanguíneos, né? Para exemplificar isso, nós temos doenças coronarianas, doenças cerebrovascular e doenças arteriais periféricas. Todas essas espécies de doenças, elas têm uma causa comum, tá? É bom a gente entender isso. Todas vão surgir a partir na maioria das vezes, de uma causa comum. Sim. E em relação assim aos sinais, né, de alerta, o que a gente poderia falar para o público que são esses sinais? Então, essas doenças, na maioria das vezes, elas não apresentam sinais de alertas. Os sinais são geralmente os próprios eventos clínicos. Eu só vou descobrir que eu tenho a doença num próprio evento clínico de infarto ou de angina aguda ou de até mesmo de um AVC. O que eu tenho que me atentar e ficar de alerta são como estão os meus hábitos alimentares, meus hábitos diários a nível de rotina de exercício ou não. E isso pode me dar um panorama se eu tenho risco ou não de desenvolver essas doenças. E dentro disso que você está falando, compartilhando, o que seriam esses hábitos? Vamos pontuar para a pessoa que está nos acompanhando falar, olha, eu estou dentro aí dessa classificação. Então vamos lá. Para a gente entender o que é fator de risco, a gente tem que começar fazendo um panorama da seguinte maneira. Eu sou uma pessoa sedentária. O que classifica como pessoa sedentária? Uma pessoa que não tem rotina alguma de exercício físico durante a semana. Se eu sou uma pessoa sedentária, eu já tenho um fator de risco. Outro fator de risco diz respeito aos hábitos alimentares, né? Eu não posso falar muito sobre alimentação aqui, que cabe ao nutricionista, mas de forma geral eu posso dizer que uma alimentação rica em gorduras saturada, gordura trans, isso é perigoso, tá? Uma alimentação rica em doce é perigoso. Um outro fator que também é fator de risco, o tabagismo. Eu espero que não tenha nenhum irmão aqui da nossa casa que tem essa prática, mas os seus familiares que têm, se alguém for fumante, é um fator de risco também preocupante. Às vezes tá? passivo, né? Isso, é um fator preocupante. De maneira geral, esses 3 pontos, eles são assim, pontos que a gente tem que observar. Como que está a minha alimentação, meu hábito alimentar, minha rotina diária de exercício e a questão também do tabagismo. Sim. Então, se é uma doença silenciosa, ou seja, você acabou de afirmar que não tem sinais de alerta a não ser os eventos clínicos. Então, explica pra gente aí, João, o que são, né, esses eventos clínicos. Certo. Se a gente for falar de infarto, que é um dos eventos clínicos, o infarto é a morte do tecido muscular do coração. E como que acontece isso? O coração precisa de sangue rico em oxigênio, né? E quando essas artérias estão, vou dar um exemplo aqui, ó, com depósitos de gordura, né? E elas impedem que o sangue chegue até o coração, pode ocorrer essa morte desse tecido muscular. Quando não há morte, a gente chama de angina instável. Quando não há morte tecidual, a gente chama de angina instável. E se a gente for pensar em AVC,
impedimento do fluxo, né, sanguíneo até o cérebro, né? E aí ocorre a morte tecidual do sistema nervoso. Esse é o AVC. Esses são os eventos clínicos assim mais conhecidos que a gente tem. Na linguagem popular, isso é aquela dor no peito, talvez pode causar, né, a dor. Isso, a nível de infarto, né, é uma dor bem aguda no peito, né, e ela se irradia para o braço esquerdo, né. Em mulheres, há sintomas também de falta de ar, além dessa dor, falta de ar, tá? Então Sim. é isso. Tá. Agora explica pra gente, o pessoal talvez está nos assistindo aqui se identificando com alguma coisa, né? E aí, como que eu posso tratar de forma preventiva? Não, eu ainda não identifiquei nenhum problema, mas eu quero prevenir. Afinal de contas, minha alimentação está errada, minha vida sedentária está tudo errado. O que é que eu posso fazer, João Vitor? Certo, vamos pontuar algumas coisas antes de eu chegar aí nessa questão. Como eu disse, além do sedentarismo, do tabagismo, dos hábitos alimentares, algumas doenças também, elas favorecem para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares, como a diabetes tipo 2, a obesidade, triglicérides e colesterol alto, né? Isso tudo a gente tem que vigiar, porque são fatores que podem potencializar o desenvolvimento dessa doença. E nós sabemos que muitas vezes essa doença ou ela leva à morte ou ela te incapacita, né? Ela te deixa na cama. Então a gente tem que se atentar para isso. Fez exame de rotina, checou o sangue, está com colesterol alto, está acima do peso, seu peso normal. Então já tem que se policiar e tem que mudar essa rotina, os seus hábitos, para quê? Diminuir o potencial de desenvolvimento dessas doenças cardiovasculares. Como a gente pode agir na contramão disso? Simples, desenvolvendo práticas alimentares saudáveis, né? Não é só um ponto, é um time, a gente chama de um time. A gente precisa ter um sono adequado, a gente precisa ter uma alimentação equilibrada, a gente não precisa ser radical e cortar alimentos. Não, a gente precisa equilibrar eles dentro da nossa rotina alimentar. E a gente, acima de tudo, precisa desenvolver uma prática de exercício semanal. O homem, o ser humano, a mulher não foram feitos para estar imóveis. Eles precisam estar em movimento. Nós fomos feitos para se mover, para gastar energia. A partir do momento que a gente começa a desenvolver práticas sedentárias, a gente sente na pele essas consequências. Vocês podem, alguns podem até se identificar com isso, pessoas que estão sedentárias atualmente, se fazer uma recordação, pode lembrar que era mais disposto, tinha mais vigor, força física para desenvolver inúmeras práticas, e hoje você, nossa, quando eu tinha aquela idade, parece que eu não sentia tanto esse cansaço, mas na verdade não era por causa da idade, era porque naquela idade eu tinha mais movimento na minha vida, eu realizava práticas saudáveis, eu desenvolvia uma rotina mais ativa. E a gente precisa desfazer também esse conceito errado, né, esse bicho de 7 cabeças do exercício físico. Hoje tem tanto recurso, né? Tantas modalidades. João Vitor está aqui para poder até mesmo compartilhar conosco o seu testemunho, o seu exemplo, né, de consultoria que pode ser personalizado para cada pessoa, né, de acordo com a capacidade de cada um. E dentro disso, João Vitor, como eu havia mencionado, o que seria aí esses exercícios mais indicados para a prevenção? Certo. Nós da educação física, nós costumamos defender que o exercício físico ele é remédio, né? Ele é um remédio que o custo é bem baixo, tá? Por que o custo é baixo? Porque existem algumas modalidades que podem ser realizadas ao ar livre. Algumas modalidades que podem ser realizadas na escadaria do meu prédio, né? Então, assim, se eu for falar sobre exercício, qual exercício é mais indicado? Aquele que o seu médico primeiro te autorizar a realizar, né? Se ele te autorizou a realizar uma atividade física, beleza, aí nós temos natação, nós temos caminhada, corrida, exercícios com carga, que é a musculação, treinamento funcional e inúmeras outras modalidades. O que é mais importante não é qual a modalidade, mas a sua supervisão, né? Se o seu médico já autorizou
a realizar exercício, que ele seja acompanhado por um profissional ou um professor de educação física. A partir do momento que você é acompanhado por uma pessoa habilitada para te prescrever exercício físico, a chance de você errar ou incorrer em risco para a sua saúde é bem menor, é bem menor, E quase zero. até abrindo um parêntese sobre isso, eu falo pela minha própria experiência, parece óbvio, mas acontece muito das pessoas começarem, né, por conta própria, fazer errado e isso poder, de repente, lesionar a coluna, né? Tem muito disso também, né? O pessoal que faz e faz errado. Infelizmente, o exercício, ele é algo que é divulgado muitas vezes por pessoas que não têm formação em educação física, né? Pessoas que estão aí na rede social e aí elas querem postar um exercício novo, um exercício que não tem embasamento científico, não tem padrão biomecânico e que muitas vezes é executado executado da maneira errada, e isso com carga e repetições a longo prazo pode trazer isso que você falou, risco de lesão ou até mesmo a própria lesão. E, infelizmente, isso acaba afastando as pessoas do exercício físico, porque aí chega aquela historinha, ele estava fazendo um exercício e se machucou, não vou fazer exercício porque é perigoso. É perigoso desde que você não tenha uma orientação de um profissional habilitado. E você, a partir do momento que você está sob a supervisão de um profissional habilitado, você tem segurança e a chance de ter resultados positivos é altíssima. Tá bem. João Vitor, me colocando aqui no lugar do público. Olha, fiz um check-up médico, por exemplo, identifiquei algumas dificuldades, né, alguma doença cardiovascular, mas o médico me autorizou a prática de exercícios físicos. Tá aí, cheguei até você, mencionei isso. Claro que cada perfil provavelmente é uma consultoria. Mas o que seria mais indicado para o tratamento? Certo. Na minha abordagem de trabalho, eu te indicaria incluir na sua rotina de exercício um trabalho aeróbio, pode ser bicicleta, natação, corrida, caminhada, e também complementando com um trabalho de treinamento resistido, que é a própria musculação, ou um pilates, ou um treinamento funcional. Nós programaríamos isso dentro da sua rotina semanal, né? E aí ajustaria quantidade, volume, tempo de treino. Se a gente for olhar para a recomendação da Sociedade de Cardiologia, ela recomenda 30 minutos diários, 30 a 60 minutos diários de atividade aeróbia, né? Com a minha visão profissional, eu incluiria também o treinamento resistido, que eu acredito que vai potencializar os resultados de emagrecimento, vai potencializar os resultados de diminuição de colesterol ruim e elevação de colesterol bom, vai melhorar níveis de pressão, tá? Aquelas pessoas hipertensas, a partir do momento que é submetido a uma rotina de exercício, pressão estabiliza ou até diminui. E aí tem aqueles casos que pessoas que faziam uso de medicação não precisam mais fazer uso de medicação, né? Que é uma coisa muito benéfica. Além disso, melhora diminui a resistência à insulina, melhora sono, aumenta a força, melhora a resistência óssea. Ajuda em tudo. O exercício é a melhor coisa Santo do mundo. remédio. Até para hipotiroidismo também ajuda muito. Justamente. Então, assim, o exercício é o remédio não farmacológico mais indicado para todas as pessoas. Desde a criança ao idoso, né? A gente sabe, assim, que por muito tempo estabeleceu-se mitos, e nós profissionais de educação física estamos aqui para quebrar esses mitos, né? A criança pode, desde que seja algo programado para ela, o idoso pode, o adulto, o jovem, todos podem realizar o exercício físico. Que legal. Eu vou aproveitar o que você está compartilhando aí para te perguntar, nessa experiência aí de 10 anos de atuação, o tempo acadêmico também, você já teve essa experiência de tratar pessoas com doenças cardiovasculares, ver resultado? Conta pra gente. Sim, é claro. Inclusive, já tem uns 2 meses que eu estou trabalhando com um aluno cardiopata no meu
meu local de trabalho, eu trabalho na Seduc, e lá nós temos uma academia para o servidor, né? E é um programa de saúde, programa de promoção e prevenção em saúde. E ele está há 2 meses lá, ele me falou, ó, eu já tive infarto, eu tive que fazer a cirurgia, eu passei por um procedimento muito assim, perigoso. E a primeira coisa que quando o médico me deu alta, que ele falou para mim, ele falou, vai fazer exercício físico. E ele assim, seguiu o conselho e ele já teve uma diminuição na massa total dele de 8 quilos, né? Uau. Os scores de saúde dele com certeza aumentaram, força, resistência. E inúmeros outros alunos, eu tenho alunos hipertensos também, que como a hipertensão é um fator de risco das doenças cardiovasculares, eu tenho alunos hipertensos que nos relatam melhoras, né? Nos níveis de pressão. Então, assim, é algo real que se você que está assistindo essa entrevista tem medo de realizar exercício físico, eu sugiro que você tenha uma conversa franca com o seu médico, explica para ele que você viu essa entrevista e qual é a visão dele sobre o exercício físico, né? Eu acredito que a visão moderna, se ele tiver uma visão moderna, ele vai te aconselhar a ter bons hábitos e realizar o exercício físico de maneira regular. Eu acredito que essa entrevista ela é válida, até mesmo para você que está nos assistindo e pensa assim, ai, eu não dou conta da disciplina, da rotina de academia, não é para mim. Mas talvez através de uma consultoria você pode ter outros caminhos, formas que você de fato vai conseguir desempenhar com prazer, né? E com uma rotina. Não é isso? E dentro disso, João Vitor, para a gente fechar aqui, eu sei que a conversa tá muito boa, e eu sei que você está curioso ouvindo a gente, né, assistindo. Conta pra gente como é que é essa consultoria que você faz, você já falou da Seduc, mas e aí? Para o público que gostaria, de repente, de te acionar, de procurar um profissional, como que isso funciona? Claro, além de trabalhar na Seduc, eu trabalho de maneira autônoma, como personal trainer, né? Eu trabalho com essa consultoria online. Hoje, meu carro-chefe é principalmente ela. E como que ela funciona? O aluno me acessa através das redes sociais, através de um amigo, através de um contato, né? Ele me acessa e eu encaminho para ele um questionário no modelo de anamnese. A partir desse questionário eu conheço toda a vida do aluno, histórico de atividade física, histórico de doenças, os riscos, como eu devo abordar e planejar o treinamento dele, o programa de treino dele. E a partir dessa anamnese eu programo o treino dele. Ele me diz na anamnese quantos dias ele pode treinar, quanto tempo, e a partir dessa anamnese eu programo tudo da maneira como ele pode fazer e como ele deve fazer. Sim, e quais os recursos, se ele tem uma academia disponível ou se não, só tem o parque. Justamente, se ele não pode ir nem ao parque, se ele só pode treinar na sala do apartamento dele, eu legal. consigo prescrever para ele um treino que vai dar resultado para ele e ele vai treinar na sua sala, né? É claro, se ele tiver acesso a uma academia, ele tem muito mais recursos. Até para diversificar o programa de treino dele. Agora, se ele não tem acesso, a gente trabalha com o que ele tem disponível. E mesmo tendo poucas coisas disponíveis, não quer dizer que o treino não vai ter qualidade. Vai ter muita qualidade e com certeza vai promover transformação na vida dele. Ótimo. Então, para a gente fechar esse nosso bloco, você tem a liberdade de deixar uma mensagem para o nosso público. Então, eu agradeço a oportunidade e se você está vivendo de maneira sedentária, eu queria dizer para você que dá tempo de começar de novo, tá? Começa de maneira simples, pontual, um passo de cada vez, não precisa fazer mudanças bruscas, tá? Faça mudanças pontuais, comece a inserir uma vez por semana a rotina de se movimentar e depois de um tempo inclui mais um dia, depois mais outro, tá? E se você precisar de mim para te ajudar nisso, eu posso te ajudar. Você pode me acessar nas redes sociais. Meu Instagram é joaovitor.calvão. Você me acessa lá e nós podemos programar uma transformação na sua vida. Tá bom? Muito legal. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, né, por compartilhar experiências. E você que está nos acompanhando, eu tenho certeza que você foi, né, despertado, mobilizado a sair aí dessa vida sedentária e realmente ter uma qualidade de vida. Que Deus te abençoe nisso. Muito obrigada por nos acompanhar
Beijo grande, até o próximo programa.